O nosso convidado tem quase 50 anos de carreira. É um dos maiores atores da TV e está nos cinemas contando a história do Chacrinha. Alô, Diguinho! Levou um abacaxi. Gostou dessa ou não? Que vergonha, gente. Vontade de sair daqui. Não tá igualzinho o Chacrinha? Não. Alô! Fá, fá. Fá, fá, fá. Tá mais pra chucrinha. Vai logo lá. E tem o Chuquinha, né? É aquele amigo que tá sempre, né, com o rabo limpo. Vamos lá. É o Chuquinha, vai lá. Stepan Nercessian! Abelardo Barbosa, menino da prosa, menino leva a vida breca, Chacrinha faz Chacrinha comandando a discoteca. Ó Terezinha, tem um barato no cassino do Chacrinha. Ó Terezinha, tem um barato no cassino do Chacrinha. Alô! Stepan Nercessian! Seja bem-vindo. Olha a vida. Stepan, ultimamente você já foi o Chacrinha no teatro, já foi o Chacrinha na TV e agora é o Chacrinha no cinema. Você já foi mais o Chacrinha que o próprio Chacrinha. Só tá faltando o rádio. Só tá faltando que o Chacrinha era o Chacrinha na TV e no rádio. No rádio. Você já foi no teatro, na TV e no cinema. Você é mais Chacrinha que o Tô Chacrinha. passando ele. Não? Como é que foi fazer o filme do Chacrinha? Ah, foi muito bom. O filme tá em cartaz, aí Chacrinha, o Velho Guerreiro. Vão no cinema, procurem gastar o dinheirinho. Vai lá, Chacrinha, o Velho Guerreiro, a biografia deste ícone da comunicação brasileira aqui pelo... É verdade. Hã? O filme foi muito bom também, porque, por exemplo, às vezes você tem um grande tema, mas não faz um bom filme. Isso acontece. E aí houve uma feliz coincidência do tema ser maravilhoso, que é o nosso Chacrinha, e o filme ter ficado muito bom, um filme divertido, alegre, humano, as pessoas choram, riem, tá? Eu achei legal que o diretor, o projeto, te escolheu como Chacrinha, porque às vezes acontece o seguinte, o cara faz o Chacrinha no teatro, aí o diretor fala, não, chama outro aí, aquele é o do teatro, vamos criar o nosso Chacrinha. Cinema. Mas escolheram você, quer dizer, ninguém mais vê o Chacrinha sendo outra pessoa que não você. Pois então, o Chacrinha aceitou, me deixou. Baixou fazer, em e eu você. fico muito feliz de estar podendo ajudar nas homenagens a esses 100 anos do Chacrinha. Qual que é a diferença de interpretar o Chacrinha no teatro, na TV e no cinema? Olha, por exemplo, no teatro tem uma coisa que você foi onde eu peguei intimidade com o personagem, pude estudar melhor, né? Eu tinha muito essa preocupação, porque eu sou péssimo imitador, eu não sei imitar ninguém. Eu também, eu não sei imitar ninguém, cara. Eu não sei imitar ninguém. Eu sou o único comediante do Brasil que não sabe imitar uma pessoa, nem o Silvio Santos, que todo mundo imita. Então, eu vou aprender a imitar, mas eu sou péssimo. Aí eu falei, eu não posso imitar, eu tenho que... E eu sabia também que era o seguinte, no teatro, eu estava fazendo Chacrinha, ele lá com a cartola e tal, você fica fantasiado de Chacrinha, você fica parecido. Mas logo em seguida eu entrava em cena só de cueca. Então era preciso que as pessoas acreditassem muito no Abelardo Barbosa. Sem a fantasia. Sem a fantasia, o Abelardo pai de família, o Abelardo trabalhador, o cara, o camarada que peitou tudo e todos. O Chacrinha talvez, se tivesse um recorde aí, um livro para ver, talvez tenha sido o apresentador que mais brigou com todas as televisões, com todos os diretores, dono de televisão, enfrentou censura, a censura mesmo federal, enfrentou moralismo violento naquela ocasião, a igreja, a psiquiatria. Você sabe que fizeram uma junta de psiquiatra e deram o diagnóstico que ele era débil mental e que, portanto, um débil mental não podia apresentar um programa de televisão. Ó, tô eu aí provando o contrário até hoje, entendeu? Então, assim, como é que os caras vêm com essa? As coisas mudaram. Ainda bem que essa época passou, hein? E aí, viu, pai, mas aí ele mostrou que louco eram os outros e eu gosto de falar isso. Mas por que falaram que ele era débil? O que ele fazia de débil mental? Ele simplesmente ele era incontrolável. Era né? loucão. Ele fazia as coisas, ele era perfeccionista, ele queria tudo perfeito para ele bagunçar. O Chacrinha ele mudou um pouco a maneira de se fazer televisão. Até então a câmera era parada, era formal. Todo mundo formal. Ele é que virou de costas, enfiou o dedo na lente, não ia correr de um lado para o outro.
o auditório enlouquecia e ele deixava... Jogava enlouquecer. bacalhau pro auditório. Bacalhau. eu Aí adorava. e fazia das coisas da cabeça dele. Por exemplo, no filme a gente retrata algum desses momentos. Quando ele fez escondido do bonde, ele fazia as coisas, não falava que ia fazer, ele fazia isso. Ele fez um concurso de cachorro, o cachorro mais pulguento do Brasil. E foi uma quantidade de gente levando... Isso é TV. Ó, levando pulga dentro dos vidrinhos e o cachorro junto, que aí quando entrou a cachorrada não tinha mais vaga e tinha mais de 300 cachorros lá fora. O pessoal que não entrou ficou puto, jogou as pulgas, subiu pulga e tudo que foi prédio. Que demais. Doutor que Roberto demais, Marinho que demais. ficou 10 dias sem ir à TV Globo detetizando, teve que interditar o auditório. Que demais, velho. Aí tinha um outro caso que ele... tinha O uma filme mãe... retrata isso? Hein? O filme mostra esse episódio essas coisas, mostra? Mostra também o que deu um grande briga dele com a Globo, quando o Boni tirou o programa dele do ar, porque ele simplesmente tinha uma mãe de santo que recebia seu 7 da Lira, Dona Cacilda, e que estava anunciada a semana toda para ir no Flávio Cavalcante, que era o programa com que ele competia. Ele simplesmente pegou a equipe, botou uma Kombi e sequestrou a mulher e falou, não, você não vai para lá, você vai para o programa do Chacrete. Ela chegou, bebendo cachaça, as chacretes pegaram o santo, e foi uma confusão. Que doideira. Um demônio. Isso a igreja ficou com ódio daquela coisa da mãe de santo. E aí o bonde, que não tinha permitido, falou, isso aqui não é, nós não sequestramos pessoas. Aí, pá, tirou ele do ar, aí ele se emputeceu, foi embora, pediu demissão. E ele tinha coisas assim, características muito legais dele, que é, por exemplo, por que o Chacrinha, eu fui descobrindo isso, né? Por que ele fala tanto, pode estar cantando quem for, o entrevistado que for, ele está, alô, aí, alô, Por que ele fazia isso? Eu lembro. E ele ficava um tempo, Isso. ele era pior do que o Timaya, ele tinha trauma com o negócio de microfone, medo de não se ouvir, quando o cantor estava cantando, ele tinha medo, na hora que ele fosse falar, depois da música, não ter som. Então ele ficava Ficava testando o retorno. durante a música, ele ficava, alô, ué. Quando vocês estavam lá, ô Roger, o Chacrinha fazia isso no meio da música? Direto. Não só isso, mas jogava água, brincava, tocava panela, fazia de soprava tudo. pito. Isso é tão verdade que quando ele foi embora para a TV Tupi, o Boni sabia que ele tinha esse trauma, que a única coisa que perturbava ele era o som. O Boni pagava uns 6 caras para ficar no auditório falando, Chacrinha, não estou te ouvindo. Você chegou a conhecer o Chacrinha pessoalmente? Então, eu conheci, fui no programa dele uma vez, claro que ele sacaneava todo mundo. Quando ele voltou para a Globo, aí então todos os atores, as novelas, todo mundo foi para dar as boas-vindas. Eu fui num dessas... Eu conheço o Chacrinha da última fase dele, que foi quando ele voltou para a Globo. Eu Pra tinha Globo, uns 5, 6, 7 anos e me lembro direitinho. Então eu conheci ele, mas ele também era tão sacana que, por exemplo, a novela que ia estrear naqueles dias chamava O Homem Proibido, com Davi Cardoso e tal. Então, todos os atores que entravam, ele falava, você é o Davi Cardoso? A Glória Pires entrou, você é o Davi Cardoso? Eu falei, e então, conheci ele ali e Você tal. conheceu só no palco, não no bastidor? Palco, Não chegou a tomar uma? Não, na TV Globo, assim, eu cumprimentava ele. Ele era um ídolo, assim, ele era um cara que tinha uma energia, daquelas pessoas que está chegando de longe, você sente que... E ouvi os gritos dele após os programas ir ao ar. Ele gritava? Quebrava o pau com a produção, porque é incrível, né? No meio daquela loucura toda, ele falava, eu vi uma meia desfiada na chacrete, porque tinha um buraquinho ali atrás da tapadeira, o refletor queimou ele. Aí, quando eu fui fazer o Chacrinha na televisão, eu fiquei mais admirado ainda de ver que, dentro daquela loucura toda, o domínio que ele tinha de tudo, de palco, de não sei o quê, de falar, era um fenômeno. E o programa dele, todo tempo estava acontecendo coisa em todos os cantos. Tinha a chacrete dançando, o músico tocando, Exatamente. ele jogando coisa para a plateia, o outro no outro canto. E tinha uma coisa, Danilo, que é interessante de observar, é que naquela ocasião, as audiências, o Ibope e tal, não era muito assim, o SBT e a Globo, a Record e não sei o quê, era pessoal. Era o Chacrinha perdeu para o Flávio, o Flávio perdeu para o Chacrinha, o J. Silvestre perdeu para a Bibi. Então, era sempre uma coisa muito pessoal. Então, era
uma loucura Era uma tão questão grande. de honra. E ele não acreditava em nada, ele não acreditava no Ibope. Ibope não entende nada de audiência. Mas até hoje é assim, Ué, viu? Até hoje todo acredita. mundo, até hoje ninguém acredita. Aí ele mandava os filhos ir atrás do pesquisador para ver onde que eles iam pesquisar, Mas onde que o cara ia... vigilando o pesquisador. Que louco. Vamos ver um trechinho do filme e a gente volta a falar mais do Stepan Tá. e Chacrinha. Cadê? Mas você deu um apartamento pra Elke? Claro que dei. A Elke é como se fosse minha filha. Ela é mais fiel do que meus filhos legítimos. A gente achou que você tava comendo ela. A gente, o caralho. Quem começou isso foi você. E a Clara Nunes? O que tem a Clara Nunes a ver com essa história? Foi você que colocou ela nessa história. Então acabei de tirar a prova. Tá rolando alguma coisa entre você e a Clara Nunes? Estão de sacanagem comigo, porra? Então quer dizer que agora eu tô comendo todo mundo no programa? Tô comendo vocês também, porra? A gente não falou isso. Ah, então pra que vier bater na minha porta pra encher meu saco? Desculpa, pai. Então vai, roda. Ah, procurar o que fazer. Porra. Ô, Stepan, no fim das contas, o Chacrinha comia as chacrete? Não. Não? Até o Roger comia as chacrete. Mas aí você pode falar um pouquinho. Roger, você comia as chacrete? O Roger comia as chacrete e o Chacrinha não comia. Você comia as E chacrete? essa praga pegou, que eu não comi ninguém. Você também não comia as chacrete. Mas o Chacrinha... Não, pelo contrário. Sabe, Danilo, o Chacrinha tinha uma relação impressionante. Ele tinha uma relação muito paternal com essas. Ele tinha um ciúme delas e cuidava cuidava da moral da chacrete. verdade. Vocês não podem ser mal falados. Tinha que ser disfarçado, tinha que ter um esquema. É mesmo, Roger? Né? Você já ficou com medo do Chacrinha descobrir que estava comendo a chacrete? Não, elas mesmas já faziam o esquema já. Tá vendo? Como que era, Roger? Ele ia lá e falava, Roger, do traje, é o seguinte, que o Chacrinha não fique sabendo, mas vamos ali no camarim, era no camarim onde era? Não era assim. Olha, tão frequente porra. também. Olha. Ô, Mas Roger, você tem que não falar era pra ele lá acabar. perto, não. Tinha que marcar e depois. Ah, depois, não era no ambiente de trabalho. Então, te vendo essa putaria aqui, não é igual aqui. Não é igual aqui, não. É porque aqui a gente passa a linguiça no Danilo no camarim mesmo. Não é igual o Mingau que pega a figurante da praça e vai lá. Tá... Mas então ele tinha esses ciúmes das chacretes. Ele tinha. E tem uma coisa também que tem que se falar do Chacrinha, que é impressionante, é o seguinte, como ele dividiu a fama dele com todo mundo que participava do programa. Por exemplo, as chacretes, na verdade, todas elas eram personagens. Tinha um nome, Rita Cadillac, Loura Sinistra, e papapá, e todas elas criavam uma relação. E não era essa coisa que ele fica fazendo, faz de conta que tem mulher dançando, Sim. não. Ele mostrava mesmo Isso aí. e tal. Não, tá, é mulher e é Mulher dançarina mesmo, e tá dançando e mostra. vão mostrar. E os jurados do Chacrinha, você vê que todos eles, Pedro de Lara, Elke Maravilha, todos se transformaram em personagens, foram ser jurados até em outros programas. Aqui no SBT. Aqui no SBT. Então ele tinha muito essa marca, assim, de dividir. E uma coisa também, a Roger sabe disso tão bem quanto as pessoas que têm esse reconhecimento realmente, talvez ainda não se chegou a um agradecimento da importância do Chacrinha para a música popular brasileira, para a música brasileira. Todo mundo passou ali pelo programa do Chacrinha. E aqui se fala muito na diversidade musical do Brasil, mas aonde você tem hoje um programa onde tocava todo mundo mesmo, que eu não canso de repetir. Eu falo, não tem mais aquele programa que sai Nelson Nédio de um lado, entra Gilberto Gil do outro, sai Raul Seixas e entra Valdir Soriano. Ali estava o Brasil inteiro, Elba Ramalho, o Nordeste, samba, Zeca, Ney Mato Grosso, tudo, Novos Baianos lançados lá, era incrível. Eu acho que um dos únicos programas assim mesmo era o Chacrinha e o Raul Gil. O Raul Gil, todo mundo fala, comecei no Raul e no Chacrinha também. Eu lembro que eu era moleque, eu conheci o traje no Chacrinha. Primeira vez que fui tocando Marilu Eles lá. já eram bem mais velhos. Já é. Eu era moleque, eu via lá, eu falava, nossa, esses caras são uns merda e tal. Eu criança já tinha noção. Falava, esse tiozinho toca bem. Eu via o Roger lá. A família do Chacrinha, já viu o filme? Viu, acompanhou muito, viu a peça, Falou com viu você? o filme. Eles adoram o trabalho. Pô, eles foram de uma gentileza e de uma
uma generosidade Foram abertos comigo, a totalmente. contar Essa histórias, parte foi contar muito coisas. legal. Você usou coisa que a família passou para você? Eles aceitaram tudo. Não, eles até brincaram comigo. Falaram, pô, o que está acontecendo? Você está fazendo coisas que meu pai só fazia dentro de casa, como é que você descobriu? Porque foi tamanha a simbiose que Legal. aconteceu, assim. Então, foram coisas muito bonitas, assim como a participação do Boni. Porque o Boni, tanto no espetáculo quanto no filme, o Boni, colocaram na figura do Boni a briga que ele teve com todos os diretores. Não é para não ficar botando vários. Não, o filme tem que ser prático, objetivo na narrativa. Personificaram ele no era Boni. quase o vilão da história, o Boni. Personificaram no Boni. E, ao mesmo tempo, eu achei muito legal da parte dele, que ele participou, ajudou, instruiu e em hora nenhuma chegou para... que isso é legal de saber também, que o filme não é um filme chapa branca. Não é porque vai homenagear o Chacrinha que só coloca, não. Bota o Chacrinha ranheta, bota o Chacrinha nervoso. Ele não foi louco. lá falar, pega leve comigo, o Boni não foi lá. Não teve isso. Então a gente ficou muito à vontade nesse aspecto. Aí, Boni, legal, sou seu fã. Queremos você aqui, hein, Boni? Parece aqui. Não tem mais contato com a Globo? Parece aqui, porra. O programa do Charquinha era... do Charquinha, não, do Chacrinha. Era completamente anárquico. Não é? Ele falava o que queria. Você acha que hoje em dia seria mais difícil fazer esse programa, o programa dele? Como seria o programa do Chacrinha hoje em dia? Cara, isso aí você sente na pele. Você é uma pessoa que você, para ter o seu programa aqui, para você ter a sua personalidade, você enfrenta muitas coisas. Pagamos o preço. Paga um preço alto. Então, o que eu acho é que as pessoas abdicaram muito de pagar qualquer preço. E vão se amoldando e se adaptando ao que querem. O Chacrinha pagou o preço naquela época. O Chacrinha pagou por muitas e muitas vezes. O Chacrinha jogou tudo pro alto. Ele saiu da emissora com o maior sucesso do mundo e foi para outra que estava falindo. Ele pegava o microfone e disse, vai me dar tétano, jogava fora. Mas ele pagava esse preço, porque ele não abriu mão do sei o quê. Então, eu acredito que hoje existe, como se repete... As velhas coisas estão se repetindo, as velhas censuras, é um pêndulo, né? Vai, volta, igual moda, né? Eu me lembro disso que ele está falando. Acabou. Porque quando ele saiu da Bandeirantes e foi para a Globo, tinha aquele, será que vão, né, botar um verniz nele, não sei o quê, e foi a mesma coisa. Tinha isso. Ih, vai para a Globo, vai virar mais chapa branca e nada. Ninguém domou o velho. Quando o Boni levou ele de volta para a Globo, que era no sábado à tarde, tem até essa cena no filme, ele fala, olha, você vai para outro horário. Ele, mas quando? Ele falou, sábado. Ele, sábado é uma merda. Sábado à tarde eu durmo. O Roger também. Mas aí, para você ter ideia, ele estava tão desacreditado, coitado, tinha passado, que o Boni estreou com ele sem um patrocínio, sem um anúncio. Não vendeu nada, ninguém queria. No primeiro programa dele, ele bateu todos os recordes de audiência no primeiro sábado, no segundo não tinha vaga para anunciante mais. E foi assim até o final. Eu me lembro do Chacrinha na TV só do sábado à tarde. Esse é o Chacrinha para mim. É o seu. É o Cassino do Chacrinha. Esse é o meu Chacrinha, é o do sábado à tarde. E qual que era o horário dele antes? Ele tinha 2 programas, um na quarta à noite e outro no sábado. Que era sábado à noite? Sábado. Ele tinha buzina, discoteca, era o horário nobre de quarta-feira e o horário nobre... Eu lembro da discoteca ou do cassino do Chacrinha? Do cassino, né, que eu lembro. Mas o nome discoteca do Chacrinha ainda era muito vivo na minha infância. Que ele tinha a buzina do Chacrinha, a discoteca do Chacrinha, depois ele misturou tudo nesse sábado. Do que era o cassino. Misturou tudo no cassino do Chacrinha. Porque eu lembro, ô Terezinha, é um barato cassino do Chacrinha. Essa história também é interessante, Terezinha, né? Quem é a Terezinha? Chacrinha faz Chacrinha comandando a discoteca. Tinha uma Chacrinha faz Chacrinha. Comandando a discoteca. Depois é um barato, o cassino do Chacrinha. O cassino foi a mistura de tudo. Foi o Chacrinha Ultimate. Quem era a Terezinha? A Terezinha não tem nada a ver. A Terezinha era o seguinte, no rádio, quando ele tinha o programa dele no rádio, que quem no filme faz é o Eduardo Sterblit, que faz ele nessa fase do rádio, ele tinha uma água sanitária clarinha. Então ele falava, Clarinha! E o pessoal, né? E aí, um dia a moça chegou e falou, não pode mais falar Clarinha porque faliu a água sanitária, não anuncia mais. Mas o povo reclamava, não, mas você não fala mais Clarinha. Ele falou, não, mas eu tenho que falar. Aí, mas Clarinha, como é o nome da tua mãe? Perguntou pra menina. A minha Terezinha. Ele já entrou e falou, Terezinha! A gente falou tanto aqui, triangulou com o Roger, quando a gente
Durante toda a entrevista o Roger teve falando, então vamos relembrar o traje no Chacrinha, cadê? Ah, que coisa linda. Molecada, adolescente, olha o Roger. Os caras segurando o disco de ouro. Ó, olha que zona da hora. Era molecada, adolescente, velho na plateia, tudo junto. E isso é parecido com a nossa plateia, vai, também. A nossa plateia é assim também. Os caras segurando... Aê! Os caras segurando. Aliás, Roger... Aquela chacrete que apareceu, aquela ali que você comeu ou não? Não, aquela foi eu não vou dizer quem, mas aquela foi. Tá bom. Ô, Stepan. Qual é essa experiência que você teve aí encarnando o Chacrinha em várias mídias? Não te dá vontade de fazer um programa de auditório, não? Eu não sei, eu tenho vontade de fazer também, mas não tenho a obsessão de fazer. Eu gostaria de participar. Mas hoje em dia eu já fico assim, eu estou naquela fase que trabalhar é tão mais importante do que tudo que eu quero que aconteça. Me chamaram para falar, vamos embora, eu quero trabalhar, mas eu não tenho mais aquela coisa de, eu queria fazer isso. Se pintou a oportunidade, eu sei que eu dou conta de fazer alguma coisa, isso eu sei que eu faço. Okay. Mas agora, não tem específico. Mas esse não é seu único trabalho no cinema esse ano? Ah, não, fiz bastante coisas. Eu fiz esse filme, eu participei, eu fiz várias participações também, né, no Legalize Já, que está em cartaz também, que é o filme do Marcelo D2, do Planet Hemp. Eu faço o pai dele, do Marcelo. O pai do Marcelo? É, dando esporro. É uma biografia do Marcelo D2, Legalize Já? É, Legalize Já, é do Planet Hemp. Muito legal. Fiz um com o Marcos Vera, que vai lançar agora também essa semana, que é Tudo Acaba em Festa também. E participei de vários outros filmes. Você está com 3 filmes em cartaz. Você está com mais filmes em cartaz esse ano que o Leandro Hassum. Tá vendo? E magro, né? Acho que o Stepan, ele está com a voz parecida, ele poderia fazer também o Zé Trindade. O Zé... Meu negócio é mulher. Muito bem. Dá conta de tudo, você manda o que ela faz, gente. Ô, Stepan, você nasceu em Goiás? Hein? Você é de Goiás? Eu nasci em Goiás. Eu sou goiano, lá de Cristalina. Morei em Goiânia até os 14 anos antes de ir embora para o Rio. Mas você já chegou a atuar em Goiânia ou só chegou no Rio? Não. Já fui trabalhar, fui no Rio mesmo. Lá em Goiânia não, trabalhava no jornal, fui auxiliar de revisor em jornal. Estudava e trabalhava desde cedo ali. E levava a vida por ali, participava do movimento estudantil. Né? Tanto é que eu fui para o Rio, foi essas coisas assim legais que a vida vai te conduzindo, eu nunca imaginei. E aí eu saí de Goiânia para ficar um tempo fora de lá, porque na época estava uma repressão muito violenta com o movimento estudantil. Eu tinha vários colegas meus que estavam presos, desaparecidos, suicidados até. Né? Suicidados? Suicidados. E naquela ocasião eu fui para o Rio para passar um tempo assim e tal. E aí cheguei lá e tal. Tinha esse primo do Xavier de Oliveira, que era o diretor, e que a gente já tinha uma proximidade, assim, mas eles estavam fazendo teste para o filme. Mas eu nunca imaginei, eu estava lá escutando meus discos. Você nem era ator? Você não tinha formação nenhuma? Atormentado. Só atormentado. Atordoado e atormentado. Mas aí fui lá, vamos lá no teatro para ver. Aí, depois de fazer o teste lá com 200 pessoas quase, no final eu estava ali de coisa, aí o pessoal faz também. Eu era muito cínico, né? Eu era brincalhão, eu era daquele moleque que nem me pedia emprestado. Dona Luísa, me empresta o Stepan para sacanear um cara lá, não sei aonde. Eu ia. Então, eu talvez por essa descontração, por não estar nem um pouco também nervoso, nem achando que queria fazer o filme, nem nada, eu fiz o teste lá e tirei 10 de todo mundo. Porque não estava... não estava nem aí para Bananeira. Esse foi seu primeiro filme? O primeiro filme. Foi o Marcelo Zona Sul. Marcelo Zona Sul. Cadê? Eu vi esse filme aí. Acompanha só o raciocínio. Mas olha, hein, boca. Que mistério. Vê só que genial. Você sabe que as provas de matemática vêm tudo impressa, não sabe? Pois é, eu vou sumir com os impressos. Você vai sumir, é? Não, os impressos. Essa não. Essa não, hein?
As provas são tudo guardadas na secretaria. Eu vou lá, na hora que o nego bobear, eu meto a mão no armário e desapareço. Que tal? Puxa, já imaginou se te pegarem depois? Não pensa nisso, não. Deus ajuda os necessitados. Pô, isso é até sacanagem, hein? O que esse diretor de televisão fez agora é maldade comigo. Por quê? Saiu daquele close de 14 anos e deu um close que eu tomei um susto. Eu falei, que monstro aí. Aliás, seu cabelo tá muito Aliás, bonito. É isso que eu queria saber. Mentira. 14 anos, não é aí? É, com a Françoise Mas já era do Fortuna, movimento aquela- estudantil com 14 anos? Comecei cedo. Aliás, o cabelo do Stepan tá bonito. Eu tava me contando no camarim, que tava aqui em São Paulo, no hotel. Entrou numa portinha. Como chamava o... Você não tá com o celular aí pra mostrar a foto do cara, Não, não? deixa o celular. Entrou numa portinha lá que nunca viu. O cara deu um dos melhores cortes da vida. Bom demais. Cheguei aqui, a Pernambucano moça ainda... em São Paulo, não? Cheguei aqui, a mulher ainda... Como é o nome dela lá do A camarim? Sarinha? É. Uma beleza, a mulher transforma qualquer um. Eu era assim, fiquei assim. Bom, já que pra gente encerrar aí falando do Chacrinha, vamos ver o Chacrinha no carnaval. Cadê? E aí, as câmeras, como se elas estivessem funcionando para filmar o cassino, né? A discoteca, esse carro aí da discoteca. Olha o Stepan Ercecian, que realmente encarna o Chacrinha. É impressionante. O musical tá rodando o Brasil, né? E o trabalho dele é premiadíssimo. É incrível, realmente. Fica muito parecido, muito legal. Eu fico... Até eu me surpreendi, até eu me assustei quando eu vi. Ficou mesmo. Fica mesmo. Você vai desfilar, você nunca desfilou em São Paulo, né? Você vai desfilar Esse ano eu esse vou. ano que vem agora? É, na Rosas de Ouro, né? Vai se fazer uma homenagem aos armênios, ao povo, ao país, a Armênia. Meu pai é armênio, né? Então, a gente tem muito amor, muita paixão pela história dos armênios, que é uma história rica e ao mesmo tempo muito sofrida, muito triste. E o meu pai só sobrou ele e um irmão, eles eram órfãos do massacre do turco. genocídio turco em relação aos armênios. Os meus avós paternos foram degolados, foram cabeças cortadas, com toda a família. Muito próximo, não? Ué, a gente tá falando do avô. Do meu avô paterno, é. Então, a gente, os armênios, graças a Deus também, nós fomos criados sem alimentar ódio, né? Essa era muito importante. Mas a Turquia ainda não reconhece. Não Tem reconhece. países que não reconhecem E grande isso. parte do mundo, por pressão turca, os Estados Unidos mesmo, não reconheceu, porque eles... O Brasil proibido. reconhece. O Brasil não reconheceu oficialmente, não. Tem todo um projeto que andou bastante, mas não reconheceu. E o que os armênios querem é o reconhecimento. Claro. Você imagina, a gente não quer terra, não quer É nada a verdade, pecuniário. é a verdade. A gente não quer que eles neguem a história da vida da gente. Para as pessoas terem ideia, quantos armênios foram massacrados? 3 milhões e tanto, quase que acabou, era quase que Herodes, matavam criança no ventre da mãe para não ter mais armênio. Tem filmes, tem foto, tem tudo provando e existe essa negação. Então, ao mesmo tempo que eu falo isso, é muito importante de ver o espírito do povo armênio não foi de alimentar ódio nem vingança. É verdade. Não tem terrorismo armênio. Teve um grupo que fez isso, a juventude, mas não teve o apoio de ninguém, Exato, porque nós somos perfeito. contra o terror. Então a gente foi educado para dizer o seguinte, não tem, quando eu soube que minha avó morreu, não sei o quê, eu falei, eu vou matar o Yunen, que era um amigo meu que eu achava que era turco, que chamava ele de turquinho. Aí lá eu menino, e meu pai falou, calma, rapaz, a obrigação dos armênios não é se vingar de ninguém, é lutar para que nunca mais aconteça isso com povo nenhum. É muito importante isso de ressaltar, e eu gosto de dizer o seguinte, porque isso foi em 1915, 1916, 1917. 30 anos depois, o Hitler, antes de ordenar a matança dos judeus, ele pergunta para o Goebbels o que o Goebbels... Marqueteiro dele, que é o Goebbels era o marqueteiro dele. O que você acha, a opinião pública, como vai receber? E a resposta, isso é oficial da história, a resposta do Goebbels foi assim, não se preocupe, ninguém se lembra mais dos armênios. E não tinha se passado nem 30 anos onde tinham massacrado. E eu fico muito triste de saber que hoje a gente está aqui e que esse tipo de genocídio está acontecendo em alguns lugares do mundo. Em muitos lugares. Tem gente sendo assassinada, sendo morta, gente massacrada de fome. E a gente fica
discutindo aí uma série de assuntos que desumanos demais, né, para essa... O Ian quer dizer alguma coisa? Tipo, é filho dele. Filho? O Ian sempre é Nercessian, eu sou Stepan, filho de Nercés. Stepan é armênio? É armênio. O armênio foi o primeiro povo cristão do mundo. Sim. Ele foi o primeiro povo daquela região, que a primeira igreja católica do mundo é na Armênia. Uhum. O católico ortodoxo. Quando eu era criança, eu te chamava de Stefan. Porque Stepan não era um nome reconhecido por mim, ocidental, mas é Stepan. Mas nego me chama de Stefan, Stefanini, Fúvio Stefanini, Estênio. E o que quer dizer Stepan? Stepan é São Sebastião, o nego acha que era Estevão. É um nome religioso. Foi o primeiro, lá naquela região, eles foram os primeiros que botaram nomes religiosos, cristãos, para os armênios, né? Eu tive lá, é um lugar muito... Foi onde parou a Arca de Noé. Né? Foi no Monte Ararat. Filho do seu pai chama Nercés ou Nercés é a cidade? Não, ele já era Nercessian. Já era Nercessian. Já traça a descendência. Meu pai era um cara muito legal e engraçado pra caramba, assim, sem fazer graça nenhuma. Na escola, uma professora minha falou assim, olha, na enciclopédia aqui, Nercés vem dos faraós de não sei o quê, você deve ser do Nercés, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, eu acho que a gente é parente do faraó, não sei o quê. Ele falou, meu filho, como é o nome do presidente da República? Aí eu falei, Juscelino Kubitschek, de Oliveira. Ele falou, ele não tem uma filha, Maristela? Tem. Essa filha é a outra filha, chama Kubitschek. Agora tem uma porrada de maluco que vai botar o nome de Kubitschek nos filhos também. Só para pegar carona. Só para pegar. Você pode ficar tranquilo que tu deve ser desses malucos. Pessoal, olha, esse foi o grande Stepan Nercessian. No carnaval, muito bem. Acompanha aí no carnaval do ano que vem, daqui a alguns meses, o Stepan pela Rosas de Ouro. Rosas de Ouro. Fazendo essa homenagem ao povo armênio. E acompanha os trabalhos do Stepan no cinema tá em cartaz Chacrinha, o Velho Guerreiro. Foi um prazer, volte sempre. Prazer é meu. Fica aqui. Voltamos já já.